Boa noite. Gente, eu e meus problemas de visão, né? Boa noite, Tânia. É Tânia mesmo, né? Boa noite, Elcio. Vamos convidar aí o pessoal para compartilhar com a gente esse tricô, para a gente poder se ajudar. E começar a conversar aí sobre a importância, né? E as implicações da autoimagem na nossa vida. Mais um tempinho pro pessoal entrar, pro Insta avisar as pessoas que a gente já está online. Vamos ver quem mais que a gente... Boa noite, Grise. Boa noite, Lu. Vamos indo. Se alguém puder avisar lá no grupo que a gente já está a postos. Quem daqui tá lá no grupo deve ter visto o vídeo que eu coloquei hoje. Vou precisar da ajuda de vocês. Mês, como diz os mineiros. Então, vamos embora. A gente vem de uma era que não tem muito tempo disso, em que muito se falava ou muito valor se dava à imagem. E nesse momento de transição, de uns tempos para cá, a imagem deixou de ser algo primordial para dar lugar àquilo que eu amo de paixão, que é a verdade, transparência, conteúdo e não embalagem. Mas o assunto que a gente tem hoje não é a imagem que eu projeto para o mundo em dissonância com aquilo que de fato eu sou. E que as redes sociais são maravilhosas em propagar isso, não é? Basta ver o filtro que a gente usa. O que a gente vai falar hoje é sobre autoimagem. Qual é a imagem que eu faço de mim mesmo? E os impactos disso na minha vida. Tanto do ponto de vista da imagem que eu faço de mim mesmo e por meio dessa percepção eu determino quais são os meus comportamentos, quais são as minhas atitudes, a forma como eu lido comigo mesma. E também a gente vai falar um pouco sobre a imagem que eu gostaria de ter. E em não tendo, eu propago a que eu gostaria, em detrimento da real. A autoimagem é a maneira como eu me percebo para o mundo. É a imagem, é a percepção que eu tenho de mim mesma e que eu imagino que as outras pessoas também vão ter de mim.
Quando fala-se de autoimagem, não estamos falando apenas da imagem física estética. Estamos falando também de algumas questões relativas à personalidade, a jeito de ser. Quem é essa persona que se apresenta para o mundo, né? Então, como eu percebo quem eu sou com base naquilo que eu acho que os outros vão perceber. E aí, quando depende, a nossa percepção de autoimagem, a nossa referência de autoimagem vai determinar que comportamentos eu vou ter. Uma pessoa que tem uma autoimagem de alguém que fisicamente não está nos padrões da sociedade, tende a ter um comportamento um pouco mais recolhido, mais retraído, porque ela não se sente parte daquele meio, daquela sociedade, daquele grupo. E se ela não faz parte, ela vai se colocar à margem. E claro que para isso ela vai ter justificativas tais como eu sou tímida. Uma pessoa que não se perceba como um bom profissional, por exemplo, não vai se lançar no mercado de forma ousada, arrojada, destemida. Uma pessoa que se perceba inferior não vai explorar todas as suas competências e todas as suas habilidades porque ela não as reconhece. E aí, para ilustrar isso, existem vários estudos, né? Experimentos sociais que a gente chama, que psicólogos, neurologistas, sociólogos, antropólogos, quem mais? Alguns da área da medicina, fazem para ver como é que as pessoas se comportam em determinadas situações. Alguns desses viram até pegadinha, né, na televisão. E aí um médico alemão fez um estudo em que ele chamava as pessoas e dizia para elas assim: nós vamos fazer uma maquiagem em você. Esse estudo não é novo, ele está sendo reeditado. E aí eu vi ele recentemente, acho que até mandei para algum de vocês que estão aqui. Eu vi ele e aí eu me lembrei, né, dessas questões todas. Então ele chamou um grupo de pessoas e falou para esse grupo de pessoas: nós vamos fazer uma maquiagem em você e vamos colocar uma cicatriz bem feia. E você vai sair às ruas com essa maquiagem, com essa cicatriz. Porque nós queremos ver qual é a reação das pessoas diante da sua cicatriz. E as pessoas toparam. Então foi feita a maquiagem, colocado lá uma cicatriz horrorosa, né, no rosto das pessoas. E aí, alguns minutos antes das pessoas irem às ruas,
essas pessoas foram chamadas para poder o maquiador dar uma conferida, uma última conferida. E o maquiador, elas já tinham se visto, né, com a cicatriz, ficado chocadas ali, meu Deus, como é que fica tão perfeito, né, tão bem feito assim, parece que é de verdade. E aí, minutos antes deles saírem às ruas, o maquiador chamou, falando que precisava dar um retoque, e sem que elas percebessem, retirou a cicatriz. E a pessoa estava maquiada, bonitinha, não tinha cicatriz nenhuma. E elas saíram às ruas, achando que estavam com a cicatriz. E qual foi o comportamento dessas pessoas? De intimidação, né? Intimidação de si mesmas, de não interagirem com as outras pessoas, de se recolherem, de procurarem esconder a cicatriz, que nem existia. E algumas dessas pessoas relataram que as pessoas que as encontravam na rua, que as viam, tinham um olhar de estranheza, de reprovação, de asco. Diante de quê? Porque não tinha nada, não tinha cicatriz, não tinha nada. A pessoa estava maquiada, bonitinha. E aí, como é que tudo isso se processa no nosso cérebro maravilhoso? Quando essas pessoas se olharam no espelho e se viram com a cicatriz, automaticamente, porque isso depende também do modelo mental que cada um tem, isso depende também da autoestima que cada um tem, não é? Mas a grande maioria dessas pessoas olhou para essa imagem no espelho, para essa cicatriz horrorosa que até então estava lá, e fez associações do tipo: não sou inteiro, isso é motivo de vergonha, as pessoas vão se assustar comigo, as pessoas não vão me aceitar. E aí aqui eu quero fazer só um parênteses. Quando eu penso que o outro vai pensar algo de mim, eu estou falando do outro ou de mim? Porque até onde se sabe, não dá para entrar na cabeça de ninguém ainda. Então, quando eu penso, o fulano vai olhar para mim e vai pensar tal coisa, eu estou falando de quem? Do fulano ou de mim? Será que eu, olhando para isso, não iria pensar isso? Esse modelo mental é do fulano ou é seu? Fecha os parênteses, depois a gente volta. E aí construíram essa série de associações, né? Vão rir de mim, vão se intimidar com a minha presença, não vou ser aceita, as pessoas vão se horrorizar, as pessoas vão ter nojo. E aí, para não ferir o grupo,
para não ferir o outro, porque não se reconhece com valor, porque atribui o valor a apenas uma questão estética, o valor de si mesmo a apenas uma questão estética, preferem se recolher, tentar se esconder, deixar de lado a sua espontaneidade, deixar de lado a pessoa incrível que ela é, porque se não é uma cicatriz que te define, ou é? Se for assim, eu tô lascada, porque minhas pernas parecem a W3, reta e cheia de sinal. Quem é de Brasília vai entender o que eu tô falando. Então, a percepção que se tem de si mesmo condiciona a maneira como eu vou me comportar. E a maneira como eu me comporto, a maneira como eu me trato, vai condicionar a maneira como as outras pessoas vão me tratar. Então, se eu acho que por conta de uma cicatriz eu sou tema de asco, é porque, no fundo, eu tenho nojo de mim. E se eu me trato com nojo de mim mesma, como é que os outros vão me tratar? Da mesma forma. Se eu acho que por conta dessa cicatriz eu não estou inteira, eu também não vou lidar comigo em plenitude. E aí, como é que as pessoas vão me tratar? Também não em plenitude. Por isso eu abri aquele parênteses. É o outro que vai te achar assim? Ou isso é seu e você está projetando no outro? E aí eu lembro que antes de tudo isso eu falei assim, quando a gente não tem uma autoestima alta, quando a gente não se percebe como alguém de valor. Porque quem tem uma autoestima alta, quem sabe o seu próprio valor, não tá nem aí. Vou contar uma coisa para vocês. Há um tempo atrás eu fui para São Paulo fazer um curso. Aliás, fui levar o meu filho para fazer um curso e acabei fazendo o curso que eu já tinha feito de novo. E na turma tinha um rapaz que era cego. E você olhava para ele, você não dizia que ele era cego. Porque ele não tinha aquele olho esbranquiçado, né? Aquelas coisas no olho dele era normal. E claro, você percebia que ele era cego, sobretudo porque ele estava num ambiente que não é o ambiente dele, então ele precisava de ajuda para se locomover, para se deslocar ali dentro daquele ambiente que era novo. Isso no primeiro dia, porque no segundo dia ele já dominava completamente o ambiente. E ele ficou cego aos 10 anos de idade. Até então ele enxergava. Aí aos 10 anos de idade ele dormiu enxergando. E no outro dia ele acordou cego. Não enxergava mais nada.
Foi aquele desespero, não é? Meu Deus, o que que aconteceu? Eu fui ao médico, tudo, e o médico falou, olha, realmente ele teve, falou lá o nome do negócio que ele teve, é irreversível, não tem o que a gente possa fazer, ele vai ficar cego pro resto da vida. Passado esse primeiro momento, esse susto, em 45 dias, ele nunca tinha tocado nenhum instrumento. Só para vocês terem uma ideia, o sonho da vida dele era ser matador de aluguel, então não tinha nada a ver com o instrumento, tá? Vai ver. Depois fala que Deus não existe. Aí, em 45 dias, ele aprendeu a tocar violino. Que é super fácil, né? Aprender a tocar violino. Em 45 dias, ele aprendeu a tocar violino. E depois ele aprendeu a tocar violão, e depois ele aprendeu a tocar piano, e depois ele aprendeu a tocar saxofone. E aí ele foi estudar e a época em que a gente conheceu ele era maestro. Ele era multi-instrumentista e maestro. E para ele, a cegueira foi uma bênção. Ele dizia isso. Não era um problema. Então a postura dele, a imagem que ele tinha dele mesmo, é que ele era uma pessoa abençoada. Ele chegava inclusive a dizer, Deus gosta muito mais de mim do que de vocês. Que ele me deu uma cegueira, para vocês ele não deu nada. Ele falava isso. Por que ele se dizia abençoado? Porque se ele não tivesse ficado cego, provavelmente ele ia atrás do sonho dele, que desde criança, com 6, 7 anos que ele pensava nisso, que ele queria ser matador de aluguel. Veja bem, se isso ia dar o que prestasse. Então a cegueira dele não era um problema. Não era uma limitação. Por causa da cegueira dele, ele era maestro. Ele era multi-instrumentista. Ele tocava no Teatro Municipal de São Paulo. Ele viajava o mundo tocando ou regendo. Por causa da profissão dele, adquirida depois da cegueira, ele teve a oportunidade de dar uma vida mais confortável para a família. Então, qual era a postura dele? De vítima? De coitadinho? Não. Ele dizia que ele era mais abençoado que a gente. Ele dizia que Deus gostava mais dele do que da gente. Então, como é que ele se portava? Com uma autoconfiança, com uma determinação, com uma alegria de viver que fazia a gente ficar envergonhado. Porque, então, né? Nós não tem nada desses problemas aí. Eu trabalho com desenvolvimento humano há muitos anos. Muitos. E eu já fiz vários trabalhos com vários grupos, com vários temas. E quando a gente trabalhava com criatividade, que uma das minhas formações é em criatividade e estratégia,
a gente fazia uma atividade que a pessoa passava o dia com uma venda nos olhos, cega. E é fantástico, todo mundo devia ter essa experiência. Pra gente trabalhar os sentidos, pra gente aflorar os sentidos, pra criatividade poder retornar. Porque criativos todos somos. Alguns vão deixando isso morrer, mas é uma virtude, uma qualidade, uma inteligência divina a criatividade. Todos nós temos. Mas no primeiro momento, quando se coloca as vendas, é desesperador. Né? Tem pessoas que param de respirar. Eu falo, mas eu fechei seu olho, por que você parou de respirar? Né? E aí, eu me lembrei dessa experiência, porque eu já passei por esse exercício várias vezes. Muitas vezes faltava, né, porque a gente fazia em dupla, muitas vezes faltava dupla, eu entrava para ajudar. E aí eu me recordei, né, da primeira vez que eu fiz esse exercício e que eu fiquei cega, né, temporariamente cega. E os primeiros minutos são desesperadores. E aí eu olhava para aquela criatura e eu falava, não, não pode uma pessoa nessas condições ser tão feliz. Não é possível. Isso é fuga, fuga da realidade. Mas eu tive a oportunidade de passar 4 dias, praticamente 24 horas por dia com essa criatura. E eu fiz questão de observá-lo assim, com lupa. E não era fuga. Era verdadeiramente uma gratidão imensa que ele tinha pela vida e a Deus por estar cego. Ele andava na rua, ninguém dizia que ele era cego. Porque quando você falava com ele, ele se virava para você. E parecia que ele estava te enxergando. Num dia, a gente foi sair para o almoço e paramos em frente ao elevador e estamos conversando e nada do elevador chegar. Claro, ninguém chamou o elevador, né? E aí eu me dei conta, né? Falei, gente, ninguém chamou o elevador, por isso que o elevador não chegou e tal. Aí eu peguei e brinquei com ele. Falei, fulano, você não viu que ninguém chamou o elevador? Aí ele, desculpa, eu estava distraído, não percebi. Ele tira sarro dele mesmo. Alguém trata ele como coitado? Alguém trata ele como alguém de menos valia? Alguém trata ele com pena? Alguém se assusta? Alguém se incomoda com a presença dele? Porque ele vai dar trabalho? Porque, ai, eu fico constrangida, eu fico desconcertado? Ninguém. E ele andava por causa do trabalho dele, ele viaja muito e tal, e a irmã dele é a Cicerone dele, né? Quase que é uma secretária dele. Então eles andam juntos e ela é uma graça
não trata ele como coitado, tira sarro dele, sacaneia com ele e ajuda ele naquilo que ele tem necessidade de ajuda, mas não faz nada por ele. Não o trata como um coitado, como um incapaz, nada disso. É muito legal a parceria que eles têm. E no restaurante, E ele percebia as coisas assim mais do que a gente. E no restaurante, quando a irmã dele, por exemplo, estava lá cortando uma carne, alguma coisa assim para ele, que ele percebia que o garçom ficava meio assim, né, olhando, porque ninguém achava que ele era cego. Por que alguém está cortando a carne para ele? Ele é normal, né? Ele olhava assim pro garçom e falava assim: sou um homem da antiguidade. Esposa tem que fazer tudo para o marido. Ainda tirava sarro da cara do garçom, né? Das pessoas. Então, assim, por que ninguém trata ele como um coitado? Porque ele não se percebe como um coitado. Porque ele não se identifica com este papel, com esta imagem. A autoimagem que ele tem dele é de uma pessoa abençoada, de uma pessoa amada mais que os outros por Deus, de uma pessoa que tem uma oportunidade que jamais teria. Como é que ele se trata? Como alguém abençoado. E alguém abençoado tem gratidão pela vida. Alguém que se percebe como abençoado tem alegria pela vida e quer compartilhar essa alegria com as pessoas. A questão é, qual é a imagem que você faz de si mesmo? Você se percebe como uma pessoa capaz? Como uma pessoa feia, bonita? Como uma pessoa que faz parte? E aí tem um cidadão que se chama Burrus Sigmund Skinner. Ele é conhecido como o pai do behaviorismo, do comportamentalismo, que é a segunda força da psicologia, né? Depois da psicanálise, que é a primeira. E ele diz que todo comportamento tem uma função. E depois a psicanálise revendo essa matéria sobre o que ele havia dito, a psicologia humanista também, chegou-se à conclusão de que não é só o comportamento que tem uma função. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas atitudes, que são comportamentos eivados de afeto, tudo tem uma função. Porque pensamento é ação, emoção é ação, comportamento é ação, atitude é ação. Tudo é ação. E aí a questão é, qual é a função desta autoimagem que você faz de si mesmo e que te coloca para baixo?
Às vezes, fazemos isso para nos proteger. Às vezes, fazemos isso para não incomodar o outro. Às vezes, fazemos isso para continuar pertencendo a um determinado grupo. Por exemplo, um marido, uma mulher, e essa mulher se coloca profissionalmente aquém daquilo que ela de fato é. Ela não. A autoimagem dela é de uma profissional, mas não a profissional. Por quê? Porque se ela se perceber como a profissional excelente que ela vai subir e o marido dela não é esse profissional todo, mas ele não é mesmo, não é uma questão de autoimagem, ele não é mesmo. E aí ele vai ficar para trás. E como eu não quero me distanciar desta pessoa, como eu não quero me distanciar nesse relacionamento, eu continuo sendo menos, me percebendo como menos, me comportando como menos. O que é, Lu? Peraí. Há um tempo atrás vivi uma situação em que eu sentia vergonha de mim mesmo e me isolei do mundo porque, na minha percepção, toda vez que eu saía na rua, as pessoas riam, entre aspas, de mim, quando na verdade muitas vezes elas nem olhavam para mim, a autoimagem que eu fazia de mim. As pessoas não estão nem vendo, né? Mas na nossa cabeça, a gente acha que tá. E isso que você falou, Lu, é tão legal que me lembrou de um evento, mas aí a coisa era um pouco mais complicada porque havia um transtorno, né? Porque às vezes a gente tem esses comportamentos, mas isso não se caracteriza por um transtorno psicopatológico. É um transtorno neurótico, que todos nós somos neuróticos em alguma medida, mas não é uma doença, um transtorno que precisa e tal, não sei o quê. Tem níveis, né, gente? Transtorno tem níveis. É um negocinho ali, um bichinho de estimação ainda. Bichinho de pelúcia. Quando eu tive transtorno do pânico, né? Na verdade, eu tive um transtorno de ansiedade com eventos de pânico. Eu saía na rua e a sensação que eu tinha é que as pessoas iam me matar. Mesmo. E elas iam me matar enforcada. Por isso que eu tinha uma sensação assim de enforcamento e faltava o ar. Faltava o ar mesmo, como se alguém estivesse me enforcando mesmo. E eu andava na rua olhando para as pessoas assim, não chega perto de mim, não chega perto de mim. Apavorada, em pânico. E aí, claro, eu olhava para a pessoa desse jeito, a pessoa olhava para mim e falava assim, por que essa maluca tá me olhando desse jeito? A pessoa se assustava comigo. Quando ela se assustava comigo, ela me olhava com um olhar de assustada e ficava olhando para mim, prestando atenção em mim. Aí, minha filha, aí a maionese desandava mesmo. Porque aí eu olhava a pessoa, ela tava olhando para mim com aquela cara de assustada, eu falava, ela vai me matar. Aí o pânico vinha, que era uma maravilha. E a pessoa olhava, não tava entendendo nada, né? Nada. Eu lembro que uma vez eu estava em Serra Negra, tive uma crise dessa, e aí meu filho estava comigo,
E ele falava assim, mãe, para de olhar assim para as pessoas. Você está assustando as pessoas. E eu estava assustada por as pessoas estarem me olhando. Quem estava assustando as pessoas era eu. Imagina com aquele olhar psico. Com aquele olhar psicopata olhando para as pessoas. Né? Então, o nosso cérebro é fantástico. Desde que a gente se aproprie dele e saiba usá-lo, porque ele é um instrumento. Um instrumento não pode mandar numa pessoa, não é? É a pessoa que manda no instrumento, não é assim a lógica do negócio? Caiu ficha aí, Lu? Que bom. Fico feliz. Eu acompanho um cidadão que, como todos os engenheiros que se dedicam ao desenvolvimento humano, são excelentes, não é? Ele é indiano. E ele tem uma metodologia que se chama Engenharia da Mente. Para quem não conhece, é o Sadhguru. Ele tem uma historinha que é mais ou menos assim. Se de repente o seu braço começar a se mexer aleatoriamente e der um tapa em você e bater e não sei o que, e derrubar um negócio sem a sua vontade, o seu braço passa a ter vontade própria e começa a ter movimentos aleatórios. Quase uma ataxia, não é? O seu braço tem algum problema? Sim ou não? Tem, né? Seu braço tem um problema. Porque quem deve controlar o seu braço é você. O que é ataxia? Movimentos descoordenados de qualquer dos membros, porque a pessoa muito provavelmente teve um AVC e aquela área do cérebro responsável pelo movimento, pela coordenação motora daquele membro ficou comprometida. Isso é ataxia. Então, se o seu braço começa a se movimentar desgovernadamente, sem a sua autorização, ele tem um problema. A sua mente, quando começa a funcionar desgovernadamente, começa a criar pensamentos e situações que o deixem em uma situação constrangedora, que o machuca, que o limita, que inviabiliza a sua saúde, a sua vida na plenitude. Tem um problema. E precisa de ajuste. Só que quem pode dar esse ajuste é você. Com a ajuda de pessoas especializadas em determinados casos, com certeza. Mas quem tem que fazer esse ajuste é você. Como é que eu quero ter bem-estar? Como é que eu quero viver bem? Como é que eu quero ter bons relacionamentos se a percepção que eu tenho de mim mesma é de alguém disfuncional, de alguém pela metade,
de alguém que é motivo de piada, de riso, de medo, de vergonha, de asco. E quem que determina qual é a imagem que eu tenho de mim mesma? Eu. E só eu. É claro que tem um conjunto de fatores, um conjunto de variáveis que influenciam a maneira como eu me percebo. Não estou descartando isso. Mas, noves fora, no final das contas, quem resolve é você. Quem você vai ser e como é que você vai se projetar no mundo. Eu não estou desconsiderando o seu passado, a sua história de vida, os seus traumas, as suas dores. Não. Tudo isso, inclusive, faz você ser quem você é. Mas quem vai determinar quem você vai ser de agora para frente é você. Quer ver como é que é assim? Lu, você falou que você se deu conta, você achava que as pessoas riam de você e de repente você se deu conta que as pessoas nem olhavam para você. Quando você se deu conta disso, provavelmente você deve ter ficado, bom, conhecendo você, bastante irritada consigo mesma pela perda de tempo. Deve ter rido também de você. E dali pra frente as coisas ficaram diferentes. Você não pensava mais isso. O que mudou? Se você puder responder. Enquanto a gente espera a Lu, é uma decisão. Eu me enxergo assim até hoje. Não quero mais, que isso não tá sendo legal. Daqui pra frente eu vou ser assim, vou me projetar assim. Pronto, acabou. Ai, Renata, é fácil? Não, minha filha, fácil não é. Quer moleza? Senta na gelatina. Mas é simples. Minha percepção sobre mim mesma. Eu entendi, Lu, mas assim, você consegue perceber que houve uma tomada de decisão interna? Uma coisa do tipo assim, vá, né, para aquele lugar? É que aqui eu não posso falar, gente, porque senão eu tomo shadow ban, entendeu? O negócio. Que teve uma decisão interna de falar assim, não, para com essa bobagem, toca a vida, daqui pra frente tô nem aí. Também se ri, se não ri, não tô nem azul. Teve isso, ou de uma outra forma, mas de alguma forma uma decisão. Então, assim, o que eu tava falando? Esqueci. Deixa eu ver. Minha autoimagem, com muita ajuda tua e da Janete, comecei a me enxergar como uma excelente profissional e uma mulher única. Glória a Deus, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, gente? Eu fico tão feliz, gente. Vocês não sabem o tanto. E aí a postura muda. E quando a postura muda, a maneira como as pessoas tratam a gente muda. Você quer ver uma experiência legal?
Não é um experimento social, é uma terapia, é uma técnica terapêutica maravilhosa que eu amo de paixão. Constelação familiar. Aí tá bom, aí a sua família tá um samba do crioulo doido. Amém, né, Grise? Aí a sua família tá um samba do crioulo doido, né? Nem tudo tá perdido. Ela bota a bola pra cima, depois ela abaixa. Não, mantenha lá em cima, minha filha. Vou contar um negócio pra vocês vão rir. Então, a família tá um samba do crioulo doido, e um faz um negócio, é uma brigaiada, um desentendimento, e um toma conta da vida do outro. É uma zona, um cabaré sem madame. Aí um dos membros da família vai fazer uma sessão de constelação. E aí ele percebe, vamos imaginar que seja o patriarca da família. E aí ele percebe que ele está funcionando como avô dos filhos, por exemplo. Ou como irmão dos filhos, e não pai. Vamos colocar irmão. Irmão dos filhos. Então ele é irmão dos filhos porque o papel dele de marido, ao invés de ser marido, ele resolveu ser filho da mulher. Porque a mulher é muito super protetora, não sei o que, nananã, e pra ele é conveniente, porque ele não teve uma mãe e tal, não sei o que, aquelas confusão tudo. Beleza, ele assumiu o papel, saiu do papel de marido, entrou no papel de filho da esposa e irmão dos filhos. Pensa o cabaré que é esse negócio. Muito bem. Aí essa criatura vai lá e faz constelação. Entende aquela dinâmica, se reorganiza naquela dinâmica. Só ele que foi, ninguém mais foi. Aliás, o povo tá nem sabendo que ele foi. Aí se reorganiza, tudo bonitinho, tal. E se percebe de uma forma diferente. Não é uma questão de autoimagem só aí nessa brincadeira não, tá? Tem outras coisas envolvidas. Mas é só pra gente ver como que isso faz diferença. E aí ele sai do papel de filho da esposa e de irmão dos filhos e assume o papel dele de pai dos filhos, de marido da esposa. O comportamento muda, porque a postura mudou. E as relações mudam. É incrível. Tem alguma coisa a ver com a autoimagem? Tem. Mas não é só a autoimagem que entra nessa brincadeira, não. A maneira como você se percebe determina o papel que você vai exercer e como. Determina o lugar que você vai ocupar e como. Determina como você vai se tratar. Determina como as pessoas vão tratar você. Não está gostando de como as pessoas estão te tratando? Dá uma checada aí se elas não estão apenas repetindo a maneira como você também se trata. Não estou falando de uma pessoa que tem um comportamento diferente das demais. Eu estou falando de uma maioria. Ai, todo mundo me trata assim. Bom, então o problema não é de todo mundo, é seu. Ah, não, todo mundo me trata bem. Fulano não me trata bem. Manda ele para baixo da égua. E vaza, porque ninguém é obrigado. Deixa eu contar um negócio pra vocês que vocês vão rir. Lu, você tem que aprender. Você vai aprender. Outro dia falaram assim pra mim, nossa, se você melhorar só mais esse negócio aqui, você vai ser nota 10. Eu falei, uai, eu tô regredindo? Porque eu achava que eu era 1000. Tá pra você? É assim. Aí eu não acho, problema seu, não perguntei essa opinião. E quem tem que achar sou eu, gente. Quem tem que fazer juízo de valor sobre mim mesma sou eu.
Aí a gente dá umas testadas se tá funcionando lá fora. Mas por isso que eu adoro o professor Clóvis de Barros Filho, professor de ética na USP, filosofia e ética. Ele fala assim, peraí, vamos organizar a bagunça aqui. Se você vai ter que conviver com você até o final da sua vida, se você vai ter que ouvir todas as palavras que você diz, se você vai ter que conviver com todos os seus comportamentos, com todas as suas atitudes, é melhor que você se apaixone por quem você é. É melhor que você se apaixone pelo que você diz, pelo que você faz. Porque os outros, se não gostarem, vão embora. Mas você vai embora de você mesmo como criatura. Não tem jeito. Tem um povo que tenta, mas não tem jeito. Então, antigamente, quando as pessoas não eram tão anestesiadas por medicações e fugas cibernéticas e, enfim, eu participava de alguns trabalhos assim da linha hindu, que não era para qualquer um, não. E tinha um exercício lá que a gente ficava assim, perguntando quem é você, até a gente descobrir quem era a gente. Mas a gente não perguntava pro outro, não, tá? A gente perguntava, enfim, é uma situação bem complicada. Não é uma atividade fácil. Hoje não dá pra fazer isso, não, porque se a gente fizer isso com as pessoas, elas se matam, tá? Não dá conta, não. Tá todo mundo anestesiado, narcotizado, tudo é remédio. Se fizer um negócio desse, o povo se mata. Mas não vamos a tanto. Tem esse exercíciozinho muito simples. 2, na verdade. Vou passar o mais fácil primeiro. Porque se você não se sentir assim, tente fazer. Mas se for difícil para você fazer esse, nem tente o segundo, por favor. É questão até de autopreservação. Pega uma folhinha de papel e vai escrevendo. Eu sou... Tarará. Eu sou... Escreva eu sou, tá? Não põe os negócios dos tracinhos embaixo, não. Repete o negócio. Larga de preguiça. Eu sou... Tarará, tarará, tarará. Eu sou... Tarará. Eu sou... Tarará. Vai. Vai. Até quando? Até você descobrir quem você é. Porque eu sou terapeuta não é quem eu sou, é a minha profissão. Eu sou mãe não é quem eu sou, é um papel. Eu sou bonita não é quem eu sou, é uma qualidade. Real, mas é uma qualidade. Tá? O segundo exercício, se você estiver disposto, pare na frente do espelho. Não precisa fazer mais que 1 minuto, não. Se você conseguir fazer 1 minuto, você já está num grau de evolução assim fantástico. Só 1 minuto mesmo. Se você conseguir mais, ótimo, mas assim, né? Pare na frente do espelho e olhe dentro dos seus olhos. Não é para olhar a sobrancelha, nossa, tem que fazer a sobrancelha, o cabelo. Não.
para olhar dentro dos seus olhos. Por 1 minuto. É 1 minutinho só. Você dá conta. Esse exercício do eu sou na folhinha é muito interessante, porque mesmo que você não consiga, porque não é fácil descobrir isso, às vezes leva um tempo. Mesmo que você não consiga descobrir quem você de fato é, você vai ter um vislumbre de o que é que você pensa sobre você. Então, se você colocar lá, eu sou terapeuta, eu sou mãe, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê. Mesmo que você não consiga descobrir quem você de fato é, aproveite isso que você já escreveu sobre você e aí lá, por exemplo, eu sou mãe. Que tipo de mãe você é? Complemente. Eu sou uma mãe, tal. Eu sou uma terapeuta, tal. Porque aí você vai ter uma noção clara de qual é o juízo de valor que você faz sobre os papéis que você desempenha. E talvez você possa descobrir gaps maravilhosos para melhorar. O exercício é simples, mas eu já adianto que não é fácil, porque todas as vezes que a gente vai fazer algo que seja exclusivamente para nós, sobretudo para quem não tem o hábito de fazer, sobretudo numa sociedade em que quer coletivizar tudo, inclusive o pensamento, né? Vamos coletivizar o pensamento, vamos emburrecer todo mundo. Aí eu fico vendo essas coisas, vou fazer um desabafo. Eu fico vendo essas coisas, eu falo assim, cara, o povo idiota. Idiota quem cai, né? Porque quem propõe não tem nada de idiota. Deus nos faz únicos, exclusivos, originais, não tem ninguém igual a nós. Ou igual eu não tem ninguém. Pode ter melhor, pode ter pior, do jeito que for, mas igual não tem. Eu tenho digital, só eu tenho. A íris do meu olho, só eu tenho. O meu cheiro, só eu tenho. As minhas papilas da língua, só eu tenho. O meu DNA, só eu tenho. Então, ué. E aí eu quero fazer parte do coletivo, da massa, ficar igual todo mundo, pensar igual todo mundo. Nossa, que lindo. Ou seja, eu estou dizendo para Deus o seguinte: o senhor é um idiota, perdeu um tempo danado, uma energia da moléstia de fazer 7 bilhões de pessoas, eu estou falando apenas dos encarnados, 7 bilhões de pessoas, cada uma diferente da outra, para nada. Porque tá todo mundo igual, agora vai todo mundo pensar igual, fazer tudo igual, se vestir tudo igual, ter o mesmo rosto, o mesmo tamanho de cílios, o mesmo tipo de sobrancelha, mesmo abdômen, mesma bunda, tudo igual. Pronto, acabou. Vai, Queiroz, vai que você vai longe com essa história. Né? Então, esses exercícios são exercícios muito simples. Se olhar no espelho, vai fazer, depois você me conta. Esse exercício do eu sou
É simples, não é? Vai, escrever eu sou no papel é a coisa mais simples do mundo. Mas é na simplicidade que a gente aprofunda. Lembre-se que JC era simples, tá? Só uma dica. É na simplicidade que a gente aprofunda. Não adianta querer fazer pirotecnia, não, que não vai. Beleza? Todos bem? Eu falei assim hoje, a live hoje vai ser curta. Eu tento. Então, cuidem da maneira como vocês percebem vocês mesmos. Desenvolvam amor e compaixão por si mesmos. Eu não estou falando de autopiedade, que é brabo. Estou falando de compaixão. Estou falando de amor próprio. Estou falando de autoestima. Se perceba como a criatura perfeita da imperfeição que cada um de nós é. Como o milagre de Deus que está aqui para ser melhor do que foi ontem, mas que já é muito belo, que já é muito maravilhoso. E façam isso com alegria, porque é uma oportunidade maravilhosa. A aprender sobre si mesmo. Aprender é uma das coisas mais maravilhosas que existem no mundo. Qualquer coisa. Sobretudo sobre si mesmo. Porque quando você aprende, por exemplo, hoje sobre alguma coisa da tecnologia, daqui a alguns meses já não é mais a mesma coisa, então você vai aprender de novo. Na próxima encarnação, quando você chegar aqui, esse trem, tudo que você aprendeu não vai valer de nada. Porque já resolveram outros trem, já inventaram outros trem, de qualquer coisa eu tô falando. Até a forma como a gente cozinha, né, não é? Mas aprender sobre si mesmo é um aprendizado que é eterno, porque o seu espírito não morre. Desenvolva, como diz o professor Clóvis de Barros Filho, paixão pelo que você fala, pelo que você faz, pelo que você pensa, por quem você é. Ame-se tanto a ponto de transbordar amor e qualquer que seja a pessoa que chegue de perto de você, ela se sinta acolhida, ela se sinta bem. Você tem coisas a melhorar? Tem, claro que tem, todos têm. Mas não fique preso à sua alimentação. Se agarre à sua luz. Olhe para a sua sombra, claro que olhe para ela. Ô, querida, o que você está querendo me ensinar? Faça essa pergunta para ela. 1, 2, 3. Ah, não respondeu não? Bom, então é o seguinte, você fica aí. Vou dar uma aumentada da minha luz ali, aí eu já volto, tá?
Pode ser que quando você volte ela nem esteja mais lá. Porque aquela luz que você aumentou foi suficiente para fazer ela simplesmente desaparecer. E à medida que você vai fazendo isso, você vai descobrindo que aquela sombra era só uma das suas maiores qualidades, uma das suas maiores virtudes que estavam sendo canalizadas de forma equivocada. Em si, ela não era nem boa nem ruim. Ela só não estava sendo bem utilizada. Então, cuide da sua autoimagem. Eu não estou falando de imagem. Autoimagem. Cuide de você. Ok? Então vamos? Já sabem, né? Não importa pelo que você esteja passando, tem jeito. Aliás, ó, lembrete, hoje é dia de Santo Antônio. Para quem é das religiões de matriz africana, hoje é dia de Exu, que abre caminhos, que é o nosso guardião, que nos protege, que pega as nossas sombras para nos ensinar, não é? Os nossos vícios, as nossas vicissitudes para nos ensinar. Usa isso para nos ensinar. Assim como Santo Antônio. É tudo do mesmo. Tudo junto e misturado. E pelo amor de Deus, gente, não fica torturando Santo Antônio, não. Bota o coitado no freezer, bota de cabeça para baixo no copo com água, afoga o velho. Pelo amor de Deus, pare com isso. O bichinho não fez nada para vocês se torturarem ele, não. Aí vocês fazem isso com ele e querem ter amor. Vai. Vai. O homem que tem um poder como este, de trazer o amor para a sua vida, pensa bem. Aí você vai lá e tortura o velho. Tem um povo que é corajoso. Faço não, pelo amor de Deus. Deixa o bonitinho lá, no altar, bonitinho, sendo uma velhinha para ele. Dê uma suquinha para ele. Olha nós ensinando. Viu? Então, boa terça, bom finalzinho de noite, excelente semana para todos vocês. Fiquem com Deus. Se precisar, chama. E cuidem de vocês. Procurem se tornar a melhor pessoa que vocês puderem ser. Sem martírio, sem chicote, sem pressa. Não se apressem, mas também não percam tempo. Tá rindo, né, Lu? Enfim, fiquem com Deus, uma excelente noite. A gente vai se falando. Beijos, beijos, beijos.